Oi pessoal, tudo bom? Como eu havia prometido, gravar aí nossas duas aulas de processo coletivo para que vocês possam ver a qualquer momento, certo? Então, a gente terminou nossa última aula falando sobre alguns aspectos que denotavam, que traziam dentro do interprocessual das ações coletivas, que eram muito importantes. A gente terminou a última aula debatendo a questão do dano moral coletivo. E eu preciso dar mais algumas notas a esse respeito, antes que a gente entre propriamente no objeto dessa aula, que é a coisa julgada coletiva. Certo? Então, retomando o assunto dessa nossa última aula, eu preciso atentar a dois pontos principais. Um deles era uma discussão que existia no âmbito do CPC de 73 e que foi superada hoje, em virtude de um parágrafo acrescentado no artigo 343 do CPC. Porque como a gente chegou a discutir muitas vezes, a legitimação para a propositura da ação coletiva é uma legitimação extraordinária. E havia uma discussão muito grande sobre a possibilidade de caber ou não reconvenção na ação coletiva. Isso decorria da dificuldade de se saber, porque havia divergência nesse sentido, se era possível ou não reconvenção nas demandas propostas por substitutos processuais. E o parágrafo 5º do artigo 343, ele expressamente autoriza essa possibilidade de se propor uma reconvenção em face do substituto processual. O condicionamento que se dá, e esse condicionamento é extensivo às ações coletivas, é que deve figurar no polo passivo da reconvenção o substituto processual. Mas o direito alegado deve ser feito, deve ser requerido, o pedido deve ser feito em face dos substituídos. Então, essa regra nova, que veio no parágrafo 5º do 343, superando essa discussão a respeito da possibilidade ou não de reconvenção, quando o polo ativo da demanda originária for um substituto processual legitimado extraordinário, ela foi superada tanto para a demanda individual quanto para a ação coletiva. E, por exemplo, é no caso de uma reconvenção proposta, imagine que haja uma ação popular ou qualquer espécie de ação coletiva proposta pelo rito comum, em que uma determinada comunidade alega que houve um dano ambiental dentro de uma área que era para ser protegida, algo do tipo, e o réu, provavelmente uma empresa poluidora, apresenta a reconvenção alegando de que aquelas pessoas, aquele grupo está ocupando uma área que é de sua propriedade, por exemplo. Então veja que o legitimado extraordinário para atuar no polo ativo da ação coletiva, ele vai atuar também no polo passivo dessa demanda reconvencional, mas tutelando e defendendo os interesses dos substituídos. Então, nesse caso, seria plenamente possível, né, a propositura da reconvenção na ação coletiva. Outro ponto de grande destaque que eu queria chamar a atenção com vocês, também é um ponto que hoje está superado, mas que durante muito tempo foi objeto de debate, principalmente no âmbito das ações coletivas de natureza tributária. É possível, e aí mais uma vez eu retomo alguns exemplos que a gente já trabalhou ao longo desse período, que haja a propositura de uma ação coletiva tendo por objeto a cobrança ilegal de um tributo. Isso é possível de acontecer, já que abrange todo um grupo ou classe de pessoas que sejam contribuintes daquela espécie tributária. E iniciou-se uma discussão para saber se o objeto da ação coletiva, o objeto da ação civil pública, poderia ser somente a declaração de inconstitucionalidade da norma. Aqueles que eram favoráveis a essa possibilidade diziam que a tutela coletiva, a proteção coletiva desses interesses, ela justificava a possibilidade, até em virtude do efeito erga omnes ou ultra partes da coisa julgada, fazer com que, se a coisa julgada, a gente vai ver isso ainda nessa aula, mas no próximo tema, se a coisa julgada atingir erga omnes,
todos os sujeitos, isso significa então que ela produziria os mesmos efeitos da coisa julgada de um ADIM, do ADC, do ADPF, de forma que seria possível você reconhecer efeitos erga omnes como uma espécie de abstrativização de controle de constitucionalidade no âmbito de uma ação civil pública, no âmbito de uma ação coletiva. Essa tese, e isso já é pacífico, ela foi rechaçada, ela foi expressamente rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal por uma questão de competência. O órgão constitucionalmente competente para em um juízo abstrato analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas é o Supremo Tribunal Federal. Então, o que é possível, e é possível da mesma forma como é no processo individual, é que no âmbito da ação coletiva você tenha um pedido de controle de constitucionalidade difuso. A questão constitucional ela pode funcionar como um debate incidenter tantum. Ela pode servir à fundamentação. É possível que haja, utilizando mais uma vez esse exemplo, uma ordem de evitar a cobrança ilegal desse tributo com base fundamentada na inconstitucionalidade dessa exação. Todavia, a coisa julgada coletiva, o juízo, a jurisdição prestada, ela não é capaz de, erga omnes, de abstratamente, retirar a norma jurídica retirar aquela norma da ordem jurídica. Porque a ação coletiva, ela não é o âmbito de controle de constitucionalidade em abstrato. Pode haver controle de constitucionalidade difuso, pode haver controle incidenter tantum, mas não é possível que haja controle abstrato de constitucionalidade. Certo? Por fim, outro ponto que eu queria chamar a atenção é um ponto que a gente já falou muitas vezes, mas que é uma característica típica da tutela coletiva dos direitos, que são as audiências públicas. Não é? Quando a gente falou lá no início dos princípios do diálogo processual, quando a gente falou da intervenção do amicus curiae, a gente disse que um dos principais elementos relativos à tutela coletiva, ao processo coletivo, era a ampliação do debate democrático no processo. E além da participação do amicus curiae, um dos grandes instrumentos de participação democrática é a chamada audiência pública. Né? O que é audiência pública? É de fato uma audiência marcada pelo relator ou pelo juiz da causa, em que se dá ampla publicidade a respeito do fato que está sendo objeto da discussão, e se permite a diversas pessoas com representatividade adequada ou instituições se manifestarem a respeito da causa. E não precisam ser necessariamente manifestações técnicas. É possível que essas manifestações sejam opiniões sociais, que as pessoas venham dividir com o resto da sociedade, com os próprios julgadores, a sua experiência de vida na determinada região, a respeito do objeto daquela causa. Em suma, a audiência pública judicial é um instrumento de suma importância dentro da tutela coletiva para a ampliação do diálogo, a democratização do diálogo processual. É um elemento de participação no judiciário. Mas é interessante observar alguns pontos relativos a isso. Primeiro, não há audiência pública somente perante o judiciário. É possível que haja a audiência pública no âmbito do próprio MP, no âmbito do inquérito civil, que analisa e investiga os danos coletivos. É o próprio Ministério Público que tem essa incumbência de investigar, tutelar, proteger algumas minorias, velar pela aplicação da ordem jurídica. O Ministério Público pode fomentar esse diálogo. Isso é muito comum, inclusive. Tem uma amiga que ela, até pareceu interessante isso, apareceu no Profissão Repórter, que passou semana passada, exatamente em uma audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal a respeito de conflito de terras no norte do Brasil. Então o próprio MP pode organizar essas audiências. O ponto número 2 é que dentro
do âmbito extrajudicial, ou seja, dentro desse âmbito das audiências públicas organizadas pelo Ministério Público, existe uma resolução, que é a Resolução 82 de 2012 do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, que regula o procedimento dessas audiências públicas promovidas pelo MP. E uma das funções, dentre as diversas funções dessa audiência pública promovida no âmbito do parquet, é verificar, primeiro, a viabilidade de uma eventual ação coletiva, a viabilidade do conflito e também proporcionar a solução consensual desse litígio, como a partir dos termos de ajustamento de conduta, né? A efetivação dos TACs, que são espécies de negócios jurídicos que o próprio Ministério Público atua, promovendo um acertamento, um acerto entre as partes em conflito. Isso é um instrumento de suma importância na atuação do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública. É uma forma de evitar o litígio, é uma forma de tentar solver extrajudicialmente os conflitos coletivos. Eminentemente nos conflitos sobre terra, né, nos conflitos agrários, é muito comum que o Ministério Público organize essas audiências públicas. Por outro lado, as audiências públicas no âmbito judicial, elas não encontram regulação legal. A lei não regula o procedimento. Existe a previsão, mas não existe a regulação desse procedimento. O que normalmente se dá no âmbito do regimento interno dos tribunais. Normalmente, se você for querer entender ou querer compreender como é que funciona a audiência pública judicial perante determinado tribunal, você provavelmente vai encontrar como fonte normativa o regimento interno desse tribunal, certo? Então, é um elemento de suma importância, principalmente nas ações coletivas, e merece reforço, deve ser reforçado sempre como uma forma de ampliar o diálogo processual, de ampliar o debate dentro do processo coletivo e da prestação da jurisdição no âmbito democrático. Beleza? Então, encerrados esses 3 últimos pontos que eu queria tratar com vocês sobre o procedimento geral das ações coletivas, eu vou dar uma pausa nesse vídeo e no próximo eu já volto falando do tema coisa julgada das ações coletivas. Até o próximo vídeo.